por esses louvores que executamos ao Senhor. Obrigado por essas canções, pelas letras, pela certeza de que toda resposta vem do Senhor, o presente é o Senhor e o futuro também. Obrigado por esta igreja, obrigado pela existência dessa igreja nesse lugar, por todos os pastores que já passaram por aqui, por ter me abençoado também durante o período que fiquei aqui. Pedimos ao Senhor agora a iluminação no Teu Espírito, que fales conosco através da Tua Palavra. Te oramos em nome de Jesus, amém. Quando eu cheguei aqui, Tatuapé, eu soube que viria para cá, eu fui na secretaria da associação e pedi um relatório de muitas coisas. Dentre as coisas, eu quis saber quais foram os pastores que passaram por aqui. Os últimos 10 pastores. E recebi uma informação que me deixou com um peso bastante grande nas costas. Então, passou o pastor Erlo Brau, que agora vai ser meu presidente novamente. Passou o pastor Neumel Estina. Passou o pastor Jonas Pinho, que está ali, meu amigo. Que honra estar aqui, viu? Vê-lo aqui. Eu já dei um abraço. Jonas Pinho, dentre outros. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, por que é que o Senhor está me mandando para lá? Por quê? Eu paguei para a senhora falar isso, né? Deixa aqui o tempo não para, eu tenho que... Mas, irmã, eu olhei para mim e eu mais ou menos fiz um estudo do perfil dos pastores que passaram aqui. Depois eu fiz uma reunião, aí estudei o bairro, para ver a necessidade do bairro. E depois estudei a igreja, para ver a necessidade da igreja. Depois conversei muito com o Marquinhos, várias vezes. E conversei com vários de vocês. E pedi conselho para alguns de vocês. Primeira reunião que eu fiz com os anciãos. Eu olhei para eles e falei assim, diga para mim que tipo de pastor vocês querem. Porque eu não quero errar. Ou melhor, eu não quero errar, mas se eu errar, que eu erre menos. Então, diga para mim o tipo de pastor que vocês querem. E eu lembro de uma das primeiras respostas foi do Flávio. Você se lembra daquela reunião, Flávio? O Flávio falou assim, pastor, a gente precisa de um pastor aqui que pastoreie a igreja. Que pastoreie. Que visite a igreja. Eu não me lembro quando foi que eu recebi a visita de um pastor. Foi o que ele me disse. Então, falei, Senhor, me ajude a ser esse pastor que a igreja precisa. Eu fiquei na dúvida aqui, Flávio, se eu falava o nunca ou não, porque eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, vai que eu fale o nunca, ele fala assim, não, pastor, aí eu passava como mentiroso. Mas, a não ser meus tios. Os tios, mais uma visita pastoral. Aí eu falei, Senhor, me ajude a ser esse pastor, segundo o teu coração. Naturalmente que vocês já sabem, enquanto eu tentei trabalhar firmemente, o diabo tentou também machucar e ferir a gente firmemente. Eu ainda estou num processo de degustação de tudo que eu estou vivendo desde ontem e hoje. Eu ainda não assimilei o que está acontecendo nessa igreja. Porque olhar vocês assim, olhar o rosto de vocês, isso não tem preço. Eu nunca visitei ninguém aqui para esperar retribuição de ninguém. Sempre trabalhei muito. Eu vejo o Vini aqui com a Rafa. É quase um reprise daquilo que nós vivemos, né, mozão? O Vini cresceu fazendo, a gente viajando muito. Muito viajando para trabalhar para Deus. E ele não gostava, miserável. Agora está fazendo. Ele ia com o pé. Eu vou contar isso aqui. Eu não vou usar isso aqui hoje não. Eu vou usar a Bíblia daqui a pouquinho só. Aí ele ia com o pé assim e os dois atrás, o Vini e o Lucas.
Lucas ia mais retinho, ele ia assim, com o pé para cima. Daqui a pouco olhar pelo retrovisor, o pé estava para fora. Ansioso, inquieto. E vê-los aqui ajudando essa igreja. E eu disse para ele, eu já sinto as mãos do trabalho dele na nossa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Vai ser uma grande bênção aqui, filho. Já está sendo. Louvo a Deus por isso. Obrigado, pastor Jonas. Conversamos algumas vezes. Obrigado. E você sabe o que significa essa minha gratidão. Obrigado, igreja. É o último sermão que eu faço para vocês, como pastor da igreja. Então, obrigado, irmãos. Obrigado porque vocês tiveram paciência comigo. Quando eu, o pastor também é cabeça dura, igual todo irmão, né? Você tenta acertar, às vezes erra e tal. Obrigado. Minha palavra é só de gratidão. Deixo com vocês aqui o último sermão, que está no livro de João, no livro de Lucas, capítulo 17. E enquanto você procura, eu tenho recebido tantas mensagens. Ainda hoje eu falei com o Eduardo, Eduardo, está caindo a ficha assim. Cara, quantas horas você não gastou para fazer esses vídeos? Você já imaginou? Um vídeo mais lindo que o outro. O texto que vocês escreveram hoje no Instagram da igreja, eu não sei quem escreveu aquilo, mas escreveu assim, foi muito bem pensado. E eu estava na cama com a minha esposa, fui acordá-la, porque eu levantei mais cedo. Deixa eu contar um negócio para vocês, eu espero que dê certo. Ontem a gente não parou, vocês viram que a gente ficou aqui até tarde. Aí daqui nós fomos almoçar com o Paulinho e a Dercy. E o Paulinho e a Dercy tem uns filhozinhos, meio rebelde, mas é filho, né, Paulinho e Dercy? Tá ali, né, Everaldo, tal, essa gente aí. E nós passamos a tarde ontem. A Rose está lá, a Rose ali, e o Felipe e a esposa. Aí à noite nós fomos jantar com os amigos aqui também. Eu não vou falar tudo assim para vocês não ficarem enciumados, porque senão, porque o pastor não foi então comer a sopa na sua casa, né, minha irmã? Então nós fomos lá e saímos tarde. Aí eu cheguei em casa e ainda fui levar minha cachorrinha para fazer xixi, porque ela tem o período dela ali, tal. Aí falei, agora eu tenho que preparar o sermão para amanhã cedo. E comecei. A cabeça estava na lua. Imagina você preparar cabeça na lua. Minha esposa até falou assim, mozão, pega alguma coisa que você já tem, uma informação aqui ontem. E ontem uns amigos que estavam almoçando com a gente, falaram assim, não, vai lá no chat GPT. Eu conheço, e vai lá e tal, e dá um resumo. Falei, mas olha como eles querem ajudar o pastor. Vai, a tentação vem de todos os lados. Aí eu comecei à noite a preparar. Quando foi lá pelas umas 2h pouco, 3 da manhã, eu estava escrevendo, morrendo de sono. E digitando, e eu me lembro que eu estava assim digitando e sabe quando você dá aquela pescada? Eu falei, bom, acho que eu já terminei também, isso aqui acho que já está pronto. Aí fechei, fui para a cama de manhã, fui lá para o escritório e falei, vou pegar de novo, vou trabalhar mais um pouco. Acho que eram umas 5 e pouco. E aí, eu abri assim, a última parte, parecia um bêbado que tinha escrito. Nada com nada, vezes nada. Eu falei, Deus do céu, vai pegar o raciocínio agora. O que é isso aqui que está escrito aqui? Mas terminei e vou apresentar para vocês. Lucas capítulo 17. Você sabe que Lucas era médico, né? Você sabe disso? E eu até vou pegar aqui com vocês. Você sabe que os médicos, eles fazem, sempre quando eles precisam vão se formar, eles fazem um compromisso, chamado compromisso de Hipócrates, que foi o primeiro médico, que viveu 83 anos, e ele morreu no ano 377 a.C. E tem vários compromissos ali, tem médicos aqui, inclusive eu vi a doutora Sara por aí, tem vários médicos aqui na igreja. Então, me desculpe se, estou me reduzindo a minha insignificância para apresentar isso aqui. Mas em um dos tópicos desse compromisso que eles fazem, eles assim, eu prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade. E tem vários tópicos. Mas um médico, ele decide consagrar a vida dele ao serviço da humanidade.
Esse Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já escreveu isso antes, 377 foi quando ele morreu, antes de Cristo. Lucas veio depois. Lógico, todo mundo que faz medicina hoje se debruça sobre Hipócrates também. Então, é possível que Lucas tenha recebido também esse tipo de influência. E por que eu falo isso para vocês? Porque essa história do versículo 11 até o versículo 19, só tem no Evangelho de Lucas. E não é a primeira que ele conta, usando essa questão da medicina, olhando para a necessidade de alguém que está sofrendo alguma doença. Então, Lucas, ao olhar para isso e ter os olhos nisso, Lucas, ele está demonstrando compaixão por aquele que está sofrendo com algum tipo de doença, como médico e como alguém salvo por Jesus, como um cristão. Eu já deixaria com vocês, irmãos, uma lição importante. Não são apenas os médicos que precisam ter um olhar de compaixão pelos que sofrem, pelos que estão doentes, pelos que estão padecendo. Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas que sofrem. Então, Lucas, ele deixa esse legado para a gente. Ele, como médico, olhou, mas ele não olhou só como médico. Você vai ver que tem aplicações espirituais. Nós também precisamos olhar. Eu, como pastor, preciso olhar. Eu preciso estar disponível para as pessoas que estão sofrendo. Eu preciso. E quando eu penso nisso, uma vez eu fui levado a trabalho num programa que tem nos Estados Unidos chamado Exponation. E nós entramos numa igreja batista, onde era a realização do evento, e na entrada para o estacionamento, estava assim: aqui começa o campo missionário. Eu também creio nisso, mas eu creio numa coisa um pouco mais ampla. Eu creio que o meu primeiro campo missionário é a minha casa. Lucas teve um olhar para essa situação, para esses que estavam doentes. Eu preciso ter um olhar para a minha família também. Sabe por quê? Disse ontem, para cuidar da igreja do Tatuapé, muitos pastores podem cuidar, como a associação já fez a escolha. E a gente precisa acreditar que Deus conduziu. Por quê? Porque se fosse por aparência, por nome, eu jamais estaria aqui. Então Deus conduziu a minha vida, está conduzindo a minha saída, está conduzindo a vinda de outro pastor, para ajudar a igreja e para ajudar o pastor. É assim que funciona. Quando Deus chamou Jonas, Deus queria ajudar o povo, mas queria ajudar quem também? Jonas. É assim que funciona no ministério. E assim funciona na nossa vida. Então a gente tem que ter esse olhar de compaixão. Eu leio com vocês a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, da Galileia. A primeira lição que eu deixo com vocês, irmãos, uma vida de gratidão é uma vida que não pode ser uma vida de distinção. O que é distinção nesse caso? E eu apresento para vocês. É aquela pessoa que faz separação de pessoas. Ah, eu vou na casa do Ricardo porque o Ricardo tem alguma coisa para me dar. Mas se ele não tiver nada para me dar, eu não visito ele e não vou na casa dele. Eu aprendi na vida, irmãos, e tenho aprendido todo dia, Jesus vai ensinando para a gente. Nós precisamos estar com todas as pessoas, com quem é rico, com quem é pobre, com quem é negro, com quem é branco, com mulheres, com homens, com crianças. Esse é o legado do Senhor para nós. Jesus aqui, ele fez questão de passar por um lugar que era Samaria, que o povo judeu não queria passar. Mas ele fez questão de passar por ali. E eu lembro que o meu primeiro sermão aqui foi sobre a mulher samaritana. Porque eu creio nisso. Jesus, ele tem um olhar para todas as pessoas, indistintamente. E isso é o que ele me ensina todo dia. Isso é o que ele deve nos ensinar todo dia. Olharmos para todas as pessoas o tempo todo. Sabe por quê? Porque de repente, quando você abrir a sua casa para receber alguém, a Bíblia fala sobre isso, pode ser que você receba um anjo do Senhor. Você entende? Quando você se dispõe a olhar para todos, pode ser que você receba um anjo do Senhor. Eu leio com vocês versículo 12 e 13. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide
e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram o quê? Eles foram curados. Qual é a segunda lição que eu deixo com vocês? Uma vida de gratidão precisa ser uma vida de compaixão. Compaixão. E o compaixão aqui eu desdobro em duas partes. Primeira parte, é você entender que Deus tem compaixão por você. Essa é a primeira coisa. É entender que Jesus te ama e tem compaixão por você. Então o que é que você faz quando as coisas apertam? Grita para o Senhor, clama ao Senhor, porque Ele tem compaixão por você. Ele sabe da dor, Ele sabe onde aperta, Ele sabe onde machuca, Ele sabe quando você quer dormir e não consegue, Ele sabe quando a doença vem, Ele sabe de tudo. Então entenda, procura Ele. O segundo aspecto da compaixão é você ter compaixão pelo outro. Sabendo que Jesus é capaz de fazer tudo por você, faça tudo pelo outro então. Use dessa compaixão. Aprenda a escutar o grito do outro. Aprenda a sentir. E a palavra aqui, compaixão, você sabe o que significa? A palavra aqui é elios. Significa se colocar no lugar do outro. Usar de misericórdia. E a versão New King James Version, ela não traz a palavra aqui compaixão ou compadecer-se. Ela traz a palavra aqui misericórdia. Compaixão é você se colocar no lugar do outro e usar de misericórdia para com esse outro. Então, amigo, se eu tivesse que deixar com vocês aqui, e vou deixar as minhas últimas palavras, trabalhe com a liderança da igreja, para fazer com que essa igreja seja uma igreja equilibrada. Trabalhe com a liderança da igreja, para que todos nós tenhamos compaixão uns pelos outros. Quem somos nós para avaliar as pessoas pela aparência? Quem somos nós? Eu visitei quase todos vocês. Quase todos. Infelizmente não consegui ir na casa de todos. Porque a igreja cresceu demais. Eu pensei que dava, até o final do ano passado visitaria todos. A gente fez 2 cultos, os 2 cheios, então dobrou o número de membros. E eu estava aqui indo atrás. Mas eu ia continuar esse ano, ia chegar lá. Você não consegue avaliar. Vocês ouviram? O grupo Mentes Brilhantes cresceu 120%. Isso significa que nós temos mais pessoas experientes na igreja, não é isso? Amém? O Desbravadores cresceu 100%. Ministério Infantil, nós não temos espaço nas salas. Não temos espaço. A igreja, o próximo pastor com vocês, ele precisará ver como isso vai ser resolvido. Mas, irmãos, a gente precisa ter um olhar de compaixão para todas as pessoas. Essa é a compaixão que eu deixo com vocês. Deixo com vocês, no versículo 14, uma próxima lição. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Que lição que eu deixo aqui com vocês? Uma vida de gratidão é uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus. E Deus, através de Cristo aqui, o Deus Filho, Ele olha para os homens e diz assim, vai lá apresentar-te ao sacerdote. Ouça o que Ele tem para dizer. Amigo querido, uma vida cristã não é uma vida só de glória, aleluia, paz e amor, não é só isso não. Uma vida cristã é de você olhar para a palavra de Deus e quando Deus disser sim, é sim. Quando Ele disser não, é não e ponto final. Às vezes Deus diz não e desce quadrado. Ok, desce quadrado e se arrume depois, se aprume. Na vida cristã a gente não faz aquilo que a gente quer, irmãos. É por isso que quando você conjuga o verbo na língua portuguesa, você conjuga o pronome eu, tu, ele, não é assim? No hebraico não é assim. No hebraico é ele, tu e eu. Primeiro Deus. Primeiro Deus. O que é que Deus pensa sobre isso? Pastor, eu posso isso, posso aquilo? Tá, não é o pastor que responde. O que Deus pensa. E Deus não muda. O Deus lá do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. O Deus que começou essa igreja é o mesmo Deus que vai levá-la até o fim. Ele não muda. Não faz curva.
O que era pecado no passado continua pecado hoje. O que era errado no passado continua errado hoje. Nós, humanos, mudamos. E às vezes interpretamos as coisas erradamente. Mas Deus não muda. Então, na dúvida, obedeça ao Senhor. Na dúvida, consulte o espírito de profecia. Na dúvida, a palavra de Deus. E eu diria, a palavra de Deus, ela é mais atual. Na verdade, isso não é uma frase minha, né? A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Não precisa de atualização. Louco é aquele que acha que a palavra de Deus precisa de atualização. A palavra de Deus não precisa de atualização. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, eu preciso ser curado? Preciso ser curado. Amigo querido, entenda. Seja obediente à palavra de Deus. Deixo com você mais uma lição. Na verdade, antes de falar dessa lição, a cura desses homens estava condicionada à obediência. Você sabe por que muitas vezes Deus diz não para a gente? Porque a gente não se submete ao seu senhorio. Você sabe por que muitas vezes Deus fala assim para a gente: não, eu não vou fazer com você, para nos ensinar a obedecer. Deus precisa nos ensinar a obedecer. Só que isso aqui a gente entende com o nosso filho. Com os filhos, a gente usa esse método. Só que com o nosso relacionamento com Deus, nós não queremos isso. Nós queremos fazer apenas a nossa própria vontade. E às vezes Deus diz não. Porque o não de Deus é para nos ensinar a obedecer. É para estabelecer limite e nos ensinar a obedecer. Deixo com você mais uma lição que está no versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E eu deixo aqui, a lição diz assim: uma vida de gratidão não segue a multidão. Vocês já ouviram falar no Pelé, né? Que foi jogador do melhor time do mundo. Eu acho que vocês concordam, né? Alguém consegue não concordar com isso? Ricardo. Tá vindo bem, né, Ricardo? Mas o Pelé cunhou uma frase, que a frase diz o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é certo ou errado? Totalmente errado. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Quando Jesus estava na cruz, o que é que o povo dizia? Crucifica-o, crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Não é a voz de Deus. Quanto mais vai se aproximando a volta de Jesus, você e eu, nós precisamos andar na contramão do povo. O povo caminha a passos largos para a perdição. O povão, a massa, caminha a passos largos para a perdição. Eu e você precisamos decidir pelo que é correto. Lembra-se daquele texto de Ellen White? Que Deus precisa de homens que não se compram e nem se vendam, que no íntimo da alma sejam leais, que sejam fiéis, assim como uma bússola o é ao polo. É esse tipo de gente que Deus espera nos últimos dias. Tão fiel a Deus, a ponto de andar na contramão da multidão. E amigo querido, quanto mais se aproximar o fim, mais na contramão a gente precisará estar. Veja que de 10, apenas um voltou. Onde que estavam os demais? Todos foram curados. Aonde estavam os demais? Que não conseguiram perceber que ali estava a mão de Deus. Que não conseguiram perceber que o milagre veio através da palavra de Deus. Que não conseguiram perceber que Deus estava no controle. Aonde estavam os demais? Só um. Aí eu pergunto para você, quem vai ser o único no meio de um povo que caminha passos largos para a perdição? Quem vai se levantar? Quem vai ser o único? Quem vai ter coragem de se levantar e com amor dar a nota tônica nesses últimos dias da história da humanidade? Então, amigo, não ande na multidão. Não ande como anda a multidão. Não. Siga-o, assim diz o Senhor. Deixo com você a penúltima lição, e está no versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Seria obra do acaso Deus dizer que ele era samaritano? Não. Não é acaso. Deus tem um plano para isso, dizer que ele era samaritano.
Qual a lição que eu deixo com você? Uma vida de gratidão é uma vida sem muros, mas com pontes. Seja fazedor de pontes. O que é um fazedor de pontes? É aquele que destrói muros de indiferença, da indiferença. É aquele que destrói muros de, o que mais? Preconceito. Vai chegar um novo pastor aqui. Não, eu sei, eu já fui ovelha também. Eu fui fazer teologia com 32 anos. Então você já pode imaginar que eu também já tive as mesmas ideias que muita gente da igreja tem. Aí o outro pastor chega, o preconceito vem junto, né? Você olha e fala, vamos ver. Né? Esse aí, assim, assado, a esposa lá, olha lá. Olha o filhinho é um capetinha, corre para lá, corre para cá. Como é que a gente pega esse menino agora? O outro pastor não tinha essas crianças correndo, agora esse tem, reverência, tarará, tarará. Oi? A mulher do pastor. Nem nome tem. Ela, vai lá vai ela, a mulher do pastor. Ela, o filho do pastor. Não tem nome, mas não tem. Ela, a mulher do pastor. Amigo querido, seja um fazedor de pontes. Entendeu? Aonde aparecer muros, você seja aquele que destrua muros. Ame o novo pastor do jeito que vocês me amaram. Tenha compaixão. Tenha compaixão pelo novo pastor do jeito que vocês tiveram comigo. E entenda, o novo pastor nunca será igual a mim. E eu nunca serei igual a ele. Mas ele vem para cá em nome do Senhor. Assim como eu vim, assim como o pastor Jonas veio. Cada um de nós deu um pouco de nós. O pastor Jada, ele escreve assim: ninguém é uma ilha, ninguém vive só. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nessas mudanças, nessas trocas, acontece exatamente isso. O Flávio falou aqui. Vocês falam assim, não, mas o pastor foi uma grande bênção, a igreja foi abençoada com o pastor. Bênção pura, né? Aí está uma filha rebelde ali do Paulinho, gritando. Tem que orar pelo Paulinho, pela Dercy, viu? Mas vocês vão deixar a marca na nossa vida para sempre. Para sempre. Então ame o outro pastor do jeito que vocês amaram a gente. Respeite da mesma forma. Isso é construir pontes. Não tenha preconceito com nada. Absolutamente nada. Deixa contigo. Levanta a mão. Diga, irmã. Oi? Eu cutuquei a inclusão. Eu sei porque você está falando isso. Eu imito o Carlinhos em casa. Né? Aí não dá, né, Carlinhos? Minha irmã foi até os 18 anos. Ela cantava na igreja. Estava no último ano do ensino médio. Aí um dia ela teve uma crise em casa. Cantava muito bem, nunca tinha reprovado. E minha irmã hoje ela tem esquizofrenia. Ela toma 12 comprimidos por dia para ficar ruim. Quando você tem alguma debilidade assim, geralmente ninguém olha, ninguém abraça, ninguém cumprimenta, ninguém sorri, ninguém visita. Mas o Jesus que eu conheço, ele constrói pontes, aonde o povo constrói muros. Esse é o legado da igreja, irmãos. A igreja existe para isso. Ninguém chama pelo nome, né? Ninguém entende. Eu estava agora tirando foto ali com a família. Não sei se eles estão aqui, o Marcos e a esposa. Então já foram. Eles têm 2 filhos autistas. 2.
E aí? A gente vai dizer para eles irem embora. Porque quando os filhos entrarem aqui, as crianças não vão se assentar aí. Eles não vão conseguir ficar parados. Eles vão gritar, porque eles não falam. E aí? Aí essa igreja não é para o Marcos, não é para a esposa, não é para os filhos. Eu fui na casa do Marcos e falei: Marcos, me perdoe porque eu não sei como é que funciona o autismo, eu preciso estudar sobre isso. Aí a gente estava à mesa estudando a Bíblia, e eles serão batizados aqui, irmãos. Aí o pequenininho veio assim e ficou mexendo em mim, e os pais ficam todos preocupados, né? Eu falei: pode deixar. E ele ficava olhando para mim assim, sabe? Ah, irmãos, construa pontes. Construa pontes. Todo mundo entende a linguagem da ponte. Todo mundo entende a linguagem do amor. Você não precisa explicar muita coisa. Na linguagem do amor você fala em silêncio. Deixo com vocês a última lição. Versículo 17 a 19. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te, filho, e vai, a tua fé te salvou. Por que Jesus não falou assim: vai, a tua fé te curou? Ele falou: vai, a tua fé te salvou. Porque mais importante do que a cura é a salvação, irmãos. Mais importante do que a cura é a salvação. Vocês sabem que eu estou indo para que a minha esposinha seja curada também. Só que mais importante do que a cura da minha esposinha é a salvação. Mais importante do que a tua cura é a salvação. Então, amigo, levanta-te, anda, vai. Deus não vai curar ninguém que Ele não possa enviar. Se Deus te curar, é para a glória dEle. O que Ele fizer na tua vida é para a glória dEle. Então vai, doente, vai, levanta-te, anda. Curado, vai, levanta-te, anda. E ser luz para alguém. Ser bênção na vida de alguém. Até que Ele volte. E você deposite nos pés dEle a sua coroa. Amém? Que Deus faça dessa igreja uma igreja mais vibrante, como já é. E que naquele dia Ele possa olhar para vocês e chamar cada um pelo nome, dizendo assim: venha cá, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo. Deixo com vocês o texto de Ellen White. E a minha vinda para cá, irmãos, desculpa, Marquinhos, hoje eu passei um pouquinho, cara. Minha vinda para cá serviu para me ensinar a desmistificar alguma coisa e ajudar pastores que vivem em outros lugares. Porque a gente sempre ouviu algumas coisas. Primeiro, em São Paulo o povo não gosta de receber visita. Eu ouço até hoje. E quando falam comigo eu falo: é mentira. Porque minha agenda é lotada todo dia. Como é que o povo não gosta? Então, a minha agenda é lotada. Segundo, em igrejas pós-modernas, de bairros nobres, você não pode falar muito o nome de Jesus. Você fala o Criador, você fala o Eterno, você não toca no nome Cristo. Aí eu cheguei no Raízes e falei assim: sinto muito, eu não sei falar de outra pessoa, eu só sei falar de Jesus. E se Deus não quisesse que eu falasse de Jesus aqui, mandaria outro para falar do Eterno e tudo mais, está tudo certo. Mas foi Jesus que me visitou no hospital. Ali está o Xande. É o Xande? Quando a gente foi visitar, naquela situação bem difícil, né, Xande? Sabe o que trouxe vitória naquela hora? O nome Cristo. Você pode falar para mim assim, como eu já ouvi falar: pastor, não era possessão. Eu não falo com alegria, mas falo no nome Cristo, que era e pelo nome Cristo não é mais. O nome Jesus. E por último, desmistifico na minha cabeça
a questão de que num lugar nobre, você não pode tocar no nome de Ellen White, que é a profetisa para os últimos dias. Pode falar o nome de Jesus, deve falar em Ellen White, que é a profetisa para os últimos dias, e deve visitar todas as pessoas. Então, a última frase: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolver-nos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Ele poderia ter feito uma obra aqui sem me usar, mas quando Ele me chamou aqui para eu visitar vocês, dar estudo bíblico para vocês, naquela noite, Luana, quando eu estava na sua casa, e que a Luana não conseguia decidir por Cristo, porque ela não entendia, ela vinha num processo religioso que não entendia Cristo como Salvador e Deus, e a gente começou a ler, e caiu dos olhos dela assim, as escamas, e eu tive a honra de batizar toda a família. Deus poderia fazer isso sem que eu estivesse aqui, do jeito que Ele quisesse, mas porque Ele me chamou, não foi só para ajudar na conversão da Luana, do Nil e da família, não, foi porque Ele queria me salvar. Ele quer fazer com que o meu caráter seja semelhante ao caráter de quem? De Jesus. Então não é vocês que têm que me agradecer, é eu que preciso agradecer vocês, por Deus ter colocado na minha vida vocês. Amém? Foram tantas bênçãos, não posso explicar. Múltiplos cuidados, senti o teu olhar, Pai. Hoje estou em tua presença para agradecer. Deponho em teu altar todo o meu ser. Com minha voz vou dizer obrigado, Pai, sem questionar, aceitar teus planos para mim, louvar o Senhor.
Senhor, por todo o tempo que vivemos aqui nesta igreja. Obrigado pelas amizades, pelos milagres. Obrigado por nos salvares. Obrigado por cada bênção, por cada visita, por cada irmão, por cada criança, jovem, idoso. Obrigado porque mesmo sendo tão pequeno, Senhor, o Senhor nos usas. Eu peço ao Senhor a bênção do Teu Espírito para esta comunidade, para esta igreja. Que ela continue influenciando pessoas, continue salvando pessoas. Cuida da minha família, nós estamos de partida. Nos abençoe onde vamos ficar. Que o Teu Espírito continue agindo através de nós. Cura minha esposinha, meu filho. Cura as pessoas que precisam de cura. Visita aqueles que estão hospitalizados. Visita aqueles que não conseguiram dormir essa noite. Tenha compaixão daqueles que estão com alguma dificuldade financeira. Restitui relacionamentos, Senhor, que estão quebrados. Que famílias sejam unidas. E que a gente não precise mais nos separar. Volta logo, Jesus, e apressa o dia. Para que a gente não tenha que chorar mais. E para que vivamos eternamente no novo céu e numa nova terra. Perdoa-nos se falhamos contra Ti. Perdoa-nos se falhamos contra a igreja. Que o Teu poder seja soberano a ponto de não levar em conta as nossas falhas e ficar aqui na igreja imprimido sempre aquilo que nós fizemos de melhor. Fica conosco hoje e sempre. Abençoa o pastor que está chegando. Cuida da esposa, dos filhos. Que ele venha para cá e tenha dias felizes também. Abençoa a Tua igreja, os administradores da Tua igreja. Abençoa o pastor Jonas aqui, na pessoa de todos os pastores também. Cuida da sua esposa, dos seus filhos e netos. Dá-nos uma semana abençoada, um dia feliz. Faço aqui minha última oração e bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto maravilhoso e nos dê a paz. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém, irmãos. Deus abençoe.